Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar nesse dia a refletir comigo em Isaías 12, dos versos 1 a 6, onde a palavra de Deus nos diz assim: Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exultai e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Senhor, o Santo de Israel no meio de ti. Estaremos refletindo nesse dia a respeito do tema: o melhor ainda está por vir. Quando nós nos deparamos com o capítulo 12 de Isaías, especificamente o versículo 2, podemos perceber que a palavra-chave deste capítulo é salvação. É interessante notar que o nome de Isaías significa Jeová é a salvação. De fato, o Senhor foi e tem sido responsável por inspirar seu povo a cantar e reconhecer a salvação que vem de suas mãos. Ele é a fonte inesgotável, a qual revigora a nossa fé, que faz coisas grandiosas, sendo merecedor de receber adoração por parte do seu povo, pois é santo, o Santo de Israel. Nos momentos quando aparentemente não existe saída, quando nós olhamos para a lógica da vida, quando nós percebemos que a vida vai enfatizar que estamos encurralados, é importante que eu e você estejamos nos lembrando dos nossos antepassados. Ao nos deparar com o livro de Êxodo, no capítulo 14, versos de 10 a 16, nós podemos observar um momento em que os nossos antepassados passam por dificuldades, tanto quanto eu e você muitas vezes passaremos na nossa atualidade. E esse texto nos diz o seguinte: E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E isso foi o que aconteceu. A palavra de Deus nos diz que no momento em que Moisés levanta aquela vara que estava nas suas mãos, que é estende, o Senhor Deus Todo-Poderoso abre aquele mar, e os filhos de Israel passam a seco. Os egípcios tentam fazê-lo, mas simplesmente quando estão no meio daquele mar, quando os filhos de Israel já haviam atravessado, já estão na outra margem, o Senhor novamente vai dar a ordem a Moisés para que novamente estivesse estendendo aquela vara que estava nas suas mãos, e o mar se fecha. E todos aqueles egípcios morrem afogados diante dos olhos dos filhos de Israel. E nós então somos informados que após essa experiência do povo de Israel, aquele povo agora jubiloso resolve cantar e expressar sua alegria
como nos informa o capítulo 15 de Êxodo, versículos 1 e 2. Então Moisés e os filhos de Israel entoaram esse cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Observe, meu irmão, observe, minha irmã, a ênfase nesse cântico. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Isto é mencionado nesse cântico, no capítulo 12, verso 2 desse livro de Isaías. E é cantado também pelo povo de Israel na ocasião em que são libertos dos seus perseguidores. É cantado pelo salmista, como nos apresenta o Salmo 118, versículo 14, que diz assim: O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Mas quero encerrar nossa reflexão afirmando que o melhor de Deus ainda está por vir. Pois embora seu povo enfrente dias difíceis, existe uma promessa ainda errante mencionada no livro de Apocalipse, no capítulo de número 7, versos 9 e 10, que nos mostra que existe razão para entoar esse cântico. Mesmo que eu e você estejamos vivendo dias difíceis, eu e você temos razões para cantar, temos motivos para entoar esse mesmo cântico que os nossos antepassados entoaram. E qual é essa razão? A razão é porque o livro de Apocalipse, capítulo 7, versos 9 a 10, nos diz que depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Que nós possamos pensar sobre isso. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe poderosamente o seu dia. Fique com Deus. Deus os abençoe.